E aí, tudo bem? Já investiu hoje? Seja muito bem-vindo ao meu canal no YouTube. Meu nome é Fernando Henrique, eu sou analista de valores mobiliários e hoje mais um Carta do Gestor. E hoje falaremos sobre a carta da Pacífico Gestão de Recursos. Mas essa é só a parte 1 do vídeo, em que falaremos sobre o processo de investimento da Pacífico, sobre B3 e sobre Magazine Luiza. E se você quiser saber quais são as posições da Pacífico hoje e saber a opinião dela sobre Localiza e Fleury, aguarde a parte 2 do vídeo. Então, carta na tela. Processos de investimento. Consideramos que uma das partes mais relevantes do ofício de investir profissionalmente é o processo de investimento. É importante não confundir processo com filosofia. Nossa filosofia é o Value Investing, investimento fundamentalista, que de maneira extremamente resumida pode ser descrito como comprar partes de uma empresa no mercado por um preço abaixo do que estimamos ser o seu valor justo. O processo de investimento consiste no conjunto de práticas, regras e estratégias que nos ajudem a aplicar a nossa filosofia da maneira mais eficiente possível. Encontrar ações de empresas subvalorizadas é apenas a primeira etapa, mas capturar a eventual valorização delas não é uma consequência natural. Afinal, a convergência para o valor justo não ocorre imediatamente nem de forma comportada. As imprevisíveis oscilações dos mercados são obstáculos para a captura da valorização, e um bom processo de investimento ajuda o investidor nessa captura. O processo também é importante em outros aspectos. Entre as companhias atraentes, quais devem compor o nosso portfólio? Qual a dimensão que cada uma deve ocupar? Quando encerrar o investimento? Todo investidor bem-sucedido precisa evoluir o seu processo de investimento ao longo do tempo. Alguns o fazem de forma mais organizada e consciente que outros, mas todos fazem. Ao longo de nossa história, analisando nossos acertos e erros, temos aperfeiçoado as práticas de nosso processo. Uma das partes mais importantes e interessantes desse processo, e o tema desse relatório, é o registro disciplinado de nossas decisões de investimento. Não só quando montamos ou encerramos nossas posições, mas também atualizações relevantes, pontos para reflexão e registros de eventos e interações com as empresas ou agentes relevantes. Tudo isso é documentado e arquivado para consulta futura. Esse registro nos ajuda no monitoramento de nossos investimentos. Um exemplo de uso desses registros é na manutenção de um investimento em nossa carteira, que está condicionada à validade da tese elaborada para a posição. Assim, quando a tese original se mostra equivocada, otimista demais, encerramos a posição, independente da trajetória recente da ação. Assim, diminuímos a incidência de um dos erros mais comuns no investimento em ações, que é carregar por tempo excessivo investimentos perdedores. É menos trivial que parece, afinal as ações no momento da venda tendem a parecer ainda mais baratas do que quando compramos. O registro também ajuda a evitarmos casos de memória seletiva, uma tendência que atinge qualquer pessoa e nos faz distorcer nossas memórias e, consequentemente, o que pensávamos quando iniciamos alguma posição. É comum, após desdobramentos negativos, o investidor racionalizar tais desdobramentos e, eventualmente, encontrar novas razões para manter o otimismo. Um aspecto mais interessante da consulta às decisões anteriores é constatar a frequência com que grandes empresas e empresários nos surpreendem positivamente. E aqui fica a lição importante, que é preciso dar tempo para que companhias bem geridas, com cultura forte e de longo prazo, façam o seu trabalho e com isso se valorizem. Claro que é fundamental que nós, como investidores, compremos tais empresas por um preço abaixo do seu valor justo, mas as melhores histórias ocorrem quando esse valor justo cresce ao longo do tempo. Nossos melhores resultados aconteceram com esse tipo de investimento. Nos parágrafos seguintes mostraremos trechos de debates e decisões antigas nossas. As empresas citadas são a B3, Magalu, Localiza e Fleury, cada uma com suas particularidades, mas todas são excelentes companhias. Foram ou ainda são investimentos bem-sucedidos, e todas tiveram um desempenho operacional melhor do que estimávamos. Esses trechos são uma boa evidência de como um bom processo de investimento é e precisa ser flexível e dinâmico. Ao longo do investimento, o conhecimento sobre as empresas naturalmente cresce. O passar do tempo traz novas evidências que reforçam ou enfraquecem nossas teses. Nos casos bem-sucedidos, a nossa confiança cresce junto com o conhecimento. Posições inicialmente não tão ambiciosas podem se tornar posições-chave de nossa carteira. É um aprendizado constante e enriquecedor. B3. Tivemos investimentos na B3 em alguns momentos ao longo dos últimos anos, inclusive com ela sendo o tema de 2 de nossos relatórios trimestrais, segundo trimestre de 2013 e primeiro trimestre de 2017. O mais longo e bem-sucedido é o atual. Hoje ela continua sendo uma de nossas principais posições. Esse investimento na B3, à época ainda BMF,
teve início em 10 de março de 2016. O preço ajustado naquele momento era próximo de R$ 13,39 por ação, e hoje o preço da B3 é de R$ 59. A situação da economia brasileira no início de 2016 era muito complicada, depois de 2 anos de crise e recessão. Porém, a insustentabilidade da política econômica estava clara, havendo assim alguma perspectiva de mudança com a possibilidade do impeachment ou após as eleições presidenciais subsequentes em 2018. Esse pano de fundo difícil gerou uma cautela na fase inicial do investimento, abaixo o racional. Decidimos iniciar um investimento em BMF. Acreditamos que à medida que ficar clara a ocorrência de uma mudança estrutural positiva do governo federal em 2018, os negócios da BMF serão expressivamente beneficiados, especialmente após sua aquisição da CETIP. Com isso, iremos gradualmente montar nossa posição na empresa, considerando esse horizonte de investimento. Por que investir? 1. Posição competitiva privilegiada como monopolista em um mercado de forte barreira de entrada, estrutura verticalizada, futura clearing integrada, regulação. 2. A aquisição da CETIP elimina a principal ameaça competitiva à companhia e traz oportunidades de sinergias e benefícios fiscais, podendo levar a re-rating. 3. Forte alavancagem operacional, baixa necessidade de investimento e benefício fiscal de amortização do ágio resultam em forte geração de caixa. 4. Exposição cambial é um amortecedor para cenário pessimista para o Brasil. Participação na CME, parte das receitas em dólar. Principais riscos. 1. Queda estrutural de volumes no Brasil/mundo pesaria bastante sobre a companhia, considerando sua dependência de receitas de fluxo e alavancagem operacional. 2. Mudança na alocação de capital da companhia, investindo em projetos de retorno inferior ao seu custo de capital. Em especial, há a possibilidade de a BMF exagerar na aquisição da CETIP. 3. Litígios fiscais, resultado desfavorável no CARF e novas autuações fiscais, amortização de ágio de Bovespa e CETIP. 4. Uma estrutura de salvaguardas subdimensionada pode colocar o capital da companhia em risco, considerando sua atuação como contraparte central. Nenhum dos riscos se materializou, apenas alguns litígios fiscais, mas de baixa magnitude. E todos os motivos que nos levaram a montar a posição continuam presentes quase 5 anos depois. Até mesmo o item 4, para o caso de um cenário pessimista, mostrou-se importante nesse ano com a crise do Covid. O negócio mostrou-se mais estável do que imaginávamos. É evidente que o momento da compra foi extremamente favorável em termos de desdobramentos econômicos e de mercado. De lá para cá, a melhora da economia brasileira e o desenvolvimento do mercado de capitais foi expressivo, apesar da volatilidade. Mas também foi muito importante a gestão da empresa desde então. A aquisição da CETIP foi finalizada pouco depois, a um preço bastante razoável. A unificação das clearings, projeto iniciado com a fusão da Bovespa com a BMF, foi finalizada com sucesso. Os desafios da fusão, com o encontro de culturas, harmonização de janelas de liquidação e cadastro e capturas de sinergias, foram superados de forma bem sucedida. Não houve entrada relevante de competidores e ao menos parte disso se deve à aproximação e ao alinhamento crescente da empresa com seus clientes, inclusive com gradual redução de seus preços. O exame dos debates sobre a B3 desde o nosso investimento evidencia que a maior preocupação nossa e do mercado era com a entrada de competição. Tivemos várias reuniões com reguladores, CVM e Banco Central, além de conversas com executivos do setor e ex-membros do CAD. De nossa parte, tínhamos confiança de que, pelo menos nos meses seguintes ao início do nosso investimento, essa ameaça era pouco consistente. Como exemplo dessa opinião, podemos observar o trecho abaixo, enviado por e-mail em 27 de setembro de 2016, depois de uma denúncia feita pela ATS em relação à BVMF ter evoluído para um inquérito administrativo no CAD. De forma geral, o posicionamento do CAD parece bem mais light do que vimos na nota técnica no início do ano relacionada ao mercado de cartões. O estudo do CAD desse caso ainda parece bastante preliminar. Em particular, o argumento utilizado pela BVMF para interromper as tratativas comerciais com a ATS em relação ao acesso à sua depositária me parece bastante razoável, especialmente considerando que está em curso pela PF a Operação Greenfield. Em suma, a ATS/AGT segue provocando ruídos em relação à BVMF, mas ainda não representa uma ameaça competitiva crível. Para uma monopolista, o tema da entrada de competidores será sempre relevante. E de fato isso vem ocorrendo, mas por enquanto apenas em algumas linhas de negócio da antiga CETIP. Não são eventos materiais para os resultados futuros da B3. Para uma visão mais detalhada de nossa opinião sobre o posicionamento competitivo da BVMF, é interessante a leitura do nosso relatório trimestral do primeiro trimestre de 2017. Ainda que a economia tenha melhorado desde 2016, o crescimento do mercado de capitais foi desproporcionalmente mais significativo. Trazer a inflação para níveis controlados possibilitou uma queda consistente da taxa de juros, impulsionando uma forte expansão dos mercados de crédito, acionário e de derivativos. Dentro da expansão do mercado acionário, um desdobramento interessante e talvez estrutural
foi o grande ingresso de pessoas físicas na bolsa, o que levou a um aumento do turnover nas ações. Esse processo teve maior intensidade desde 2019 e uma das nossas interações com a empresa no início de 2019 levantava essa possibilidade, como mostra essa nota de 28 de fevereiro de 2019. Pela primeira vez, ouvi a B3 otimista com a possibilidade de o giro continuar aumentando no mercado de ações. Pode haver alguma volatilidade no número, mas enxergam uma tendência ascendente. Nas palavras de um executivo do setor com o qual conversamos, é imbatível um monopólio verticalizado em um país que exige muita regulação do setor financeiro. Mas a manutenção dessa situação, ou algo próximo dela, requer habilidade e boa gestão. Não é conveniente abusar da posição dominante, um caminho que frequentemente leva à entrada de concorrência mais relevante, como presenciamos em vários outros setores. É essencial passar parte dos ganhos para os clientes, e no caso da B3, isso se dá via queda de preços, eficiência e segurança. Ressalte-se que a volatilidade desse ano gerou várias interrupções em muitas bolsas pelo mundo, mas não na B3. Também é fundamental estar próximo dos clientes, entender suas demandas e prestar um serviço de alto nível. Sobre esse ponto, uma reunião em 25 de abril de 2019, com um dos grandes clientes da B3, gerou observações encorajadoras. A atual diretoria é muito boa. Estão muito mais próximos dos clientes e mais ágeis no lançamento de produtos, vídeo roadmap anunciado. O grande diferencial da B3 é sua clearing, que atingiu outro patamar após a unificação. Como dito anteriormente, a B3 ainda é hoje uma de nossas maiores posições. Claro que a boa perspectiva para o mercado de capitais brasileiro é instrumental para o nosso otimismo, mas tão importante quanto isso é a confiança que temos de que a empresa continuará a ser muito bem gerida. Há frentes de crescimento, como novos produtos e market data, que podem trazer à B3 uma expansão de resultado maior do que seria garantida pelo crescimento do mercado de capitais. Magalu. Iniciamos nosso investimento na Magalu no dia 1º de março de 2019, a um preço ajustado aproximado de R$ 5,50. Hoje a ação negocia R$ 25. A alta até o momento da nossa aquisição era impressionante, e esse exemplo ilustra a importância de não sermos impactados pela trajetória recente das ações. Interessam os méritos da empresa, do negócio, o seu preço e o futuro. Abaixo, o racional de nosso investimento naquele momento. Iniciamos hoje uma pequena posição em Magalu. As motivações para o investimento seguem abaixo. Primeiro, presença cada vez mais relevante no e-commerce, cujo ambiente setorial possui hoje uma série de condições favoráveis que devem suportar um crescimento bastante acelerado nos próximos anos. Acesso crescente da população à internet, retomada da economia e entrada da geração mais nova, mais familiarizada com tecnologia, em seus anos de pico de consumo, crescentes investimentos em tecnologia e logística, que devem melhorar significativamente a experiência de compra, gerando um ciclo virtuoso, e penetração ainda baixa, cerca de 5%, do e-commerce em relação às vendas totais do varejo. Segundo, apesar da origem no varejo, a companhia parece ter conseguido fazer efetivamente sua transição para uma empresa digital. A cultura parece ser bastante forte, com excelentes avaliações pelos colaboradores e turnover abaixo da média de mercado. O time da Luiza Labs, divisão dedicada à tecnologia, já possui cerca de 700 funcionários, com mais de 400 desenvolvedores. Nos últimos anos, tem conseguido atrair excelente capital humano. Terceiro, única companhia do setor com operação integrada no conceito real de Omnichannel, possibilitando o ganho de escala e sinergias entre o online e o físico. Além disso, é a única que está se posicionando como uma plataforma aberta para o varejo, no conceito de Retail as a Service. O fato de ocupar a plataforma com a demanda de terceiros, além de gerar receita pelo serviço prestado, possibilita ganho de escala e diluição dos custos fixos para a operação própria, permitindo entregas muito mais frequentes com sua malha logística, por exemplo. Quarto, objetivo de transformar o app da companhia, um dos mais baixados do varejo, em um super app, incluindo no futuro uma série de serviços adicionais para os clientes: wallet digital, recarga de celular, pagamento de boletos, compra de ingresso, etc. Decisão de implementar todas essas funcionalidades no app nativo, diferente dos concorrentes, que preferiram o caminho de um app segregado. Quinto, market share relativo ainda baixo, em cerca de 9% em 2018, enquanto os dois principais concorrentes somam cerca de 55%. Bastante espaço para captura de mercado caso entregue um nível de serviço superior, o que acreditamos ser possível. Sexto, a Via Varejo, um de seus principais concorrentes, especialmente no varejo físico, passa por uma série de problemas internos, com seu controlador buscando ativamente a venda da companhia, o que tem afetado diretamente suas operações. Num negócio tão dependente de processos e capital humano, a companhia parece sem rumo. Isso pode abrir espaço para uma captura relevante de espaço nesse mercado, ganhando ainda mais escala para as operações de loja física e 1P. Sétimo, a companhia ainda possui bastante espaço para a abertura de novas lojas. Está fora dos estados de Rio de Janeiro e Espírito Santo, por exemplo. Essas lojas, além de aumentarem o potencial de vendas, seguem como mini CDs, melhorando a operação logística. Principais riscos. Primeiro, o valuation atual, negociando com um PL de aproximadamente 30 vezes para 2020, segundo nossas projeções,
já incorpora um crescimento bastante significativo para os próximos anos. Uma desaceleração nesse crescimento pode levar a um de-rating relevante nesses múltiplos, impactando negativamente o preço das ações. Segundo, boa parte do crescimento projetado da companhia vem do segmento de marketplace. Uma maior dificuldade de manter a entrada de novos sellers e produtos, seja por dificuldades operacionais ou concorrenciais, pode afetar negativamente essa evolução. Terceiro, a companhia pode ser obrigada a investir ainda mais do que projetamos em iniciativas de atração de clientes e melhora da qualidade do serviço, o que afetará negativamente as margens e, consequentemente, nosso valuation. Quarto, a concorrência pode se acirrar no futuro, especialmente em relação a condições de preço e frete. No passado recente, o ambiente competitivo era muito mais danoso, mas as companhias chegaram a um ponto tal de dificuldade financeira que as obrigou a serem menos agressivas. Um ambiente desse tipo pode retornar. Dados os pontos da nossa tese, o desempenho da empresa dificilmente poderia ter sido melhor. Nenhum risco se materializou. Todos os pontos foram ou continuam válidos. E a Magalu hoje é uma posição relevante em nossos fundos. A única observação a ser feita é no ponto 6. Imaginávamos que a fase ruim da Via Varejo ajudaria, e ajudou nos primeiros meses após o nosso investimento, mas a empresa se acertou e passa por uma melhora operacional considerável, mas sem afetar o crescimento da Magalu. Um aprendizado relevante aqui é sobre valuation e o peso que deve ser dado a ele, especialmente em empresas de ponta e, no caso da Magalu, verdadeiramente visionárias. Esse tipo de empresa atua pensando em prazos muito longos, e as métricas tradicionais de análise podem perder eficácia. Um traço comum de empresas com essa filosofia é a disposição de sacrificar lucros de curto prazo, objetivando estar mais forte no longo prazo. Esse trecho de e-mail enviado sobre o Magalu Day ocorrido em dezembro de 2018 ilustra essa visão. O evento foi bastante interessante, reforçando o compromisso da companhia com a digitalização e o omnichannel. A principal mensagem foi de que o foco total da companhia está hoje no cliente, com as métricas internas passando a refletir esse propósito. Rentabilidade, portanto, fica em segundo plano, e o grande objetivo torna-se atrair, reter e aumentar a recorrência de compra dos seus clientes. O sucesso da Magalu nessa missão é inconteste, não só pelo seu crescimento, mas também pelos índices altíssimos de satisfação que a empresa atinge em todas as pesquisas sobre o assunto. O seguinte trecho, extraído do release de resultados da empresa referente ao quarto trimestre de 2018, é complementar a essa visão e nos ajuda na discussão sobre o valuation e estratégia da companhia. Chegamos ao fim de nosso processo de transformação digital. Pensamos como uma tech company. Trabalhamos como uma tech company. Somos uma tech company. Uma plataforma digital sem fronteiras entre o físico e o virtual, enxergando o mundo do varejo como um só, porque é assim que acreditamos que ele é. Sem barreiras, sem muros, sem idiosincrasias ou feudos. Notem que começamos o investimento com uma posição pequena, e provavelmente o maior motivo para essa cautela estava no primeiro risco levantado, o valuation de 30 vezes o lucro, bem acima da média do setor de varejo. Apesar da confiança mostrada pela empresa no trecho acima e dos resultados atingidos, o mercado ainda não tratava a empresa como uma de tecnologia. De lá para cá, essa confiança chegou, e pelo menos no momento atual, o lucro não é uma métrica relevante para a análise de Magalu, sendo substituída por outras mais aptas a considerar o seu crescimento exponencial e o tamanho do seu mercado potencial. O uso dessas ferramentas traz um justo receio para o investidor, mas é importante incorporá-las. Um exemplo curioso desse receio fica claro nessa troca de mensagens dentro da nossa equipe, após a empresa divulgar os seus resultados referentes ao terceiro trimestre de 2019, muito fortes e em linha com a estratégia da empresa. Trechos do comentário sobre o resultado. Resultado muito bom, com o crescimento se acelerando em todos os segmentos. Apesar do impacto na margem, entendo que a companhia está seguindo a estratégia correta, que é de entregar o melhor nível de serviço, atrair clientes, atrair sellers e aumentar a recorrência de compra. E a curta e informal troca de mensagens. Dá vontade de ignorar o valuation de curto prazo e ter posição maior. Deveríamos? Sim, é impressionante o que eles estão fazendo. Esse é um dilema mais complexo que parece e muito comum em gestão. É comum as estimativas sobre o valor justo das empresas encontrar maiores espaços de valorização em empresas mais problemáticas e menores espaços nas empresas de alta qualidade. Nossa experiência mostra que um foco excessivo no valuation pode ser uma âncora custosa. É um atributo fundamental. Sempre temos cuidados para não exagerar no quanto pagamos por uma empresa. Não se trata de ignorar, como dito informalmente acima, mas as melhores histórias se dão quando o valor da empresa se expande com o tempo. Projetar isso é muito difícil, porém é amplamente factível identificar o tipo de situação na qual esse crescimento é mais provável. Culturas de gestão de longo prazo, qualidade e ética das diretorias, empresas com pequenas fatias de mercado, mercados em tendências seculares de crescimento, tudo isso aumenta a chance de sermos surpreendidos positivamente. No caso da Magalu, todos os resultados apresentados pela companhia desde que temos a posição foram muito fortes. O e-commerce representava 5% das vendas do varejo, hoje está em torno de 10%. Esperávamos que ela chegaria a uma participação dentro do e-commerce de 20% em 5 anos,
ela atingiu essa participação em pouco mais de um ano. É a única das grandes empresas de e-commerce ganhando participação de forma consistente desde o nosso investimento. Fizeram uma série de boas aquisições de empresas de tecnologia, logística e e-commerce. A Netshoes atingiu o break-even rapidamente. A Época Cosméticos vem mostrando resultados encorajadores e a expansão da companhia em produtos básicos de supermercado tem sido forte. Ainda sobre as aquisições, compraram várias startups que ajudarão a empresa a prover serviços cada vez melhores para os seus sellers e clientes. São elas: Comschool, escola de e-commerce e marketing digital; Aikifome, delivery de refeições; Canaltech, provedor de conteúdo; Inloco Media, publicidade digital; Hub Sales, plataforma para vendas diretas fábrica a consumidores; Stock, tecnologia para ponto de venda; GFL, logística; Synclog, logística; e Hub Fintech, soluções financeiras. É a única do setor que, ao longo dos últimos anos, foi capaz de não só acelerar de forma exponencial seu crescimento, mas conseguiu isso sempre com rentabilidade, gerando caixa. Estiveram na vanguarda ao compreender a força de combinar o varejo online e o físico, como está explícito no trecho citado acima do comunicado da empresa: sem fronteiras entre o físico e o virtual. Pode-se dizer, inclusive, que foram pioneiros globais nessa visão. Esperamos uma continuidade nessa trajetória para a empresa, mas sempre atentos à possibilidade de exageros por parte do mercado e também a uma eventual desaceleração de seu crescimento. Mas essa história nos parece ainda ter muito a oferecer para investidores e consumidores, e por isso continuamos sendo acionistas da Magalu. E essa foi a primeira parte da Carta da Pacífico. Esse ponto sobre valuation de empresas de ponta é muito importante. Se você não entendeu, por favor, assista de novo essa parte. Empresas sempre podem surpreender positivamente, por isso nunca devemos apostar contra elas. Não se esqueça que a parte 2 desse vídeo vai estar disponível em breve. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, por favor, curta e compartilhe o vídeo para que a gente possa alcançar cada vez mais pessoas e levar a educação financeira para cada vez mais gente. Muito obrigado.